Boa noite para você que é inscrito no canal e você também que ainda não se inscreveu no canal. Eu quero te convidar, você que é inscrito, convidar pessoas para se inscrever no canal. E você que ainda não se inscreveu, inscreva embaixo aí no canal para você estar recebendo as notificações semanais aí nesse canal, tá? Hoje nós vamos estar falando aqui sobre escatologia. Eu vou estar falando para vocês aqui sobre as 70 semanas de Daniel. Mas nós vamos estar falando de uma maneira simples, porque você que é estudante de escatologia, você que quer aprender sobre escatologia, muitos acham difícil demais compreender sobre as 70 semanas de Daniel. Mas a forma que nós vamos estar explicando aqui vai ficar fácil para você entender. Eu acredito que da agora para lá você não vai ter mais dúvidas sobre as 70 semanas de Daniel, tá? Eu devo parafasear alguns textos aqui para que fique melhor a sua compreensão a respeito das 70 semanas. Primeiro eu quero deixar eu quero ler para nós aqui no livro de Daniel, capítulo 9, um versículo onde Deus fala com Daniel, o anjo traz a mensagem para Daniel a respeito das 70 semanas. Olha o que o anjo diz. Capítulo 9, o versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. O anjo fala para Daniel. E esse povo dele é Israel. 70 semanas está determinada sobre o seu povo e sobre a tua santa cidade, que é Jerusalém. Para que esses 70 semanas? Para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia, para ungir o santo dos santos. Eu quero que você entenda aqui o seguinte: Deus determina agora para Ele mesmo. 70 semanas está determinada sobre o povo de Israel. Mas essas 70 semanas, Deus determina para Ele mesmo. Esse é o período que vai somar 490 anos. São 70 semanas de anos. Ao invés de 7 dias, 7 anos. Grava bem isso. Deus determina pelejar com Israel, interagir com Israel, só mais 70 semanas de ano. O que seja, Deus disse para Daniel, 70 semanas está determinada sobre o seu povo. Para que essas 70 semanas? Para selar a visão. No milênio não haverá profeta, vai ser selada a profecia, selada a visão, para dar fim ao pecado. Israel não vai pecar no milênio. Israel entra no milênio um povo santo e separado. Isso está lá em Zacarias capítulo 13, versículos 7, 8 e 9, tá? A terça parte dos judeus Deus provará para passar pelo fogo, assim como prova a prata e como prova o ouro. O próprio Deus vai dizer que essa parte será o meu povo e eu serei o vosso Deus. Ou que seja, Israel é salvo antes do milênio. As 70 semanas que Deus determina para dar fim ao pecado, para purificar o Santo do Santo, que é para purificar o lugar santíssimo do último templo que vai estar profanado pelo anticristo. Isso diz respeito ao Santo do Santo. Ele vai ser santificado, purificado nos dias da grande tribulação, no final. Então, se você for pegar essas 70 semanas, elas vão dar 490 anos. Esse é o tempo que Deus colocou agora, o resto do tempo que ele ia interagir com Israel. Somente esses 490 anos que Deus determina para ele mesmo que ele vai interagir com Israel. Eu quero que você entenda o seguinte: Deus começou a interagir com Israel num tempo bem remoto. Deus começou a interagir com Israel na saída do Egito. Isso foi em 1491 a.C. Deus começou a interagir no deserto 40 anos. Interagiu antes dentro do Egito com as 10 pragas. Mas quando sai do Egito, o êxodo ali, a partir dali, Deus vai interagir 40 anos no deserto com o povo de Israel.
O povo pecou tanto que ninguém entrou em Canaã a não ser Josué e Calebe. Passados esses 40 anos, Deus interage com o povo mais 30 anos através de Josué. Um princípio um pouquinho restante ali, no final, Deus vai interagir através de Calebe. Encerra esse período, Deus vai interagir 350 anos ali nos períodos dos juízes, com os juízes, com profetas, com sacerdotes, mas Deus interage com o povo nesse período. Esse período de sanção, que vai se estender até Samuel, o último juiz, Deus interage com o povo, Deus vende o povo, Deus resgata o povo, Deus vende o povo, Deus resgata o povo, e Deus vem interagindo com esse povo. Passa esse período de juízo, Deus interage com esse povo, com quem? Com o primeiro monarca, primeiro rei que eles pedem, Saul, 40 anos, depois interage com Davi, mais 40 anos, depois interage de novo com Salomão, mais 40 anos, 120 anos durou esse período chamado Reino Unido. Deus interage com esse povo, usando profetas, os reis, impérios, reinos, mas Deus interage com esse povo. Quando encerra esses 120 anos, Deus vai começar a interagir com o povo agora, já que esse reino de Israel dividido, as 12 tribos divididas, 10 tribos chamadas Reino do Norte, outrora Israel, e 2 tribos chamadas Reino do Sul, outrora Judá. E Deus interage com essas tribos através de profetas, Isaías, Eliseu, Oséias, Miqueias, e Deus vem interagindo com vários reis. 19 reis reinaram sobre Israel, chamado Reino do Norte. Nenhum rei prestou, e Deus veio pelejando com esse povo. 19 reis, começando com Roboão e encerrando com Oséias. 21 reis vai reinar o Reino do Sul. O Reino do Norte encerra a sua trajetória no ano 722. Deus encerra ali. Depois continua com Judá, Reino do Sul, que vai ter o seu último rei, Zedequias, que vai cair no ano 606, 597 e 586, encerra o Reino do Norte, o Reino do Sul, fim do Reino de Judá. E Deus vem até aí interagindo com esse povo. Só que eu quero chamar sua atenção agora para o seguinte: você viu que desde o êxodo, desde a partida do povo, até 586, que foi a destruição de Jerusalém, Nabucodonosor, os caldeus destroem Jerusalém, Deus vem interagindo com esse povo, através de reis, profetas, sacerdotes, impérios alheios que Deus trazia para assolar o povo. Deus vem pelejando com esse povo. Agora, quando chega em Daniel, Deus determina para ele mesmo apenas mais 70 semanas de ano, que vai ser o restante de tempo que Deus vai interagir com Israel. Só que Deus vai dar a Daniel agora o ponto inicial, o ponto de partida para que fosse contado essas 70 semanas. Porque senão Daniel também se perdia no tempo, ou os leitores da Bíblia se perdiam qual seria o tempo do princípio e do fim dessas 70 semanas. Deus determinou Deus disse para Daniel: olha, Daniel, 70 semanas está determinada sobre o seu povo para selar, tá? Para selar a visão, para dar fim à profecia, selar o pecado, dar fim ao pecado, purificar Jerusalém e estabelecer o reino eterno, que é o reino de Cristo, o reino vindouro, que é o reino do nosso Senhor Jesus. Essas 70 semanas, o anjo vai virar para Daniel e dar o início dessa semana. E vai falar assim: olha, no dia que sair a ordem dada pelos reis persas para que for reformado a cidade e o santuário, Jerusalém, os seus muros foram edificados, durante esse tempo, conta-se 7 semanas. 7 semanas. É o tempo que durou a reconstrução, a restauração de Jerusalém, de templo, de tabernáculo, dos muros da cidade. Esse tempo durou 7 semanas que durou esse tempo. 7 semanas durou esse tempo que foi aí a reconstrução da cidade, do templo e dos muros. Depois o anjo disse: conta-se 7 semanas e 62 semanas. É o tempo que vai durar até o dia em que o Messias for tirado.
Aí o Messias será tirado e não será visto mais. Conta nesse período 62 semanas. Então nós temos aí 69 semanas. 69 semanas, sendo 7 semanas passou da ordem dada pelos reis dos persas para a restauração de Jerusalém, e 62 semanas da restauração de Jerusalém até a morte de Cristo. O ungido foi tirado e não foi visto mais. Aqui encerrou 69 semanas daquelas que Deus determinou para que ele interagisse com Israel. Agora, o que aconteceu nessas 69 semanas? Dentro dessas 69 semanas, Deus interagiu, sim, o reino persa, final do reinado dos Medos e Persas, o império completo da Grécia, que Deus já tinha predito as profecias, estava no controle de Deus, a reforma do templo, a reconstrução do templo, depois veio Roma, que já estava predita, os macabeus, na conquista da Palestina aí de 174, 176 até 63, houve interação, participação de Deus, o nascimento do Messias, João Batista, o profeta, o precursor, que havia o caminho para Jesus, tudo foi participação de Deus nesse período. No dia que o Messias morre, Deus lacra, Deus para o cronômetro quanto a Israel. Deus vai abrir um parênteses aí agora, que não tem contagem, não é colocado números aí. 69 semanas durou até o dia que o Messias morreu, o ungido morreu. Nesse dia que o ungido morre, Deus para a contagem em 69 semanas. Não vai ficar faltando uma semana de 7 dias, 7 anos? Ela vai ocorrer depois que chegar a plenitude do gentio. Depois que encerrar esse tempo chamado tempo do gentio, Deus solta o cronômetro, ele arrebata a igreja, solta o cronômetro e começa a interagir na última semana que diz respeito a 70, que é a grande tribulação, a última semana da 70, que vai durar 7 anos. Nesse tempo, Deus volta a interagir. É o governo do anticristo, é o tempo da grande tribulação, é o tempo dos 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, no tempo que Deus vai salvar Israel, no tempo que o Messias vem abater os reis e encerrar o governo humano. É nesse tempo que a profecia será selada, a visão será selada, Israel será salvo, será santo, o templo será purificado e o Messias vai reinar. Agora eu quero deixar só para você aqui entender uma linguagem, para entender o que a Bíblia, a harmonia da Bíblia a respeito dessas 70 semanas. Observa comigo nas parábolas que Jesus disse em Mateus 22, e ela está registrada também em Lucas, capítulo 14 de Lucas. A parábola do rei que dá uma festa para o seu filho. E nessa festa, nessa ceia, as parábolas de Jesus são escatológicas. Você vai ver que as parábolas deles são escatológicas. Você observa que nessa festa o Senhor dá, nessa parábola, o reino do céu é comparado a um rei, ao Senhor que vai dar uma festa, uma ceia para um grande público. E ele manda os seus servos ir buscar os convidados. E quem são esses convidados? Não vêm. Um diz, eu comprei uma casa, eu estou mexendo em reforma, eu comprei uma junta de boi, vou testá-la, eu comprei um campo. O outro disse, eu casei, e ninguém quis ir, ninguém preocupou com a festa. Aí o que o Senhor vai fazer? O Senhor indigna, ira e destrói aquele povo. Isso aconteceu, Israel foi disperso. E ele vira para o seu servo e fala assim, já que eles não querem vir, então vocês vão fazer o seguinte, sai pelas ruas, sai pela cidade, pelos becos, e pega os aleijados, coxo, mango, e traz todo mundo para a minha festa, junta todo mundo, porque eu quero a minha casa cheia, eu quero a minha festa cheia. E os cegos saíram a catar para a beira das ruas, os cegos, os coxos, publicano, meretriz, para a boda do cordeiro. Tá? Aí o que você vai ver? A passagem de Lucas vai dizer o seguinte, Jesus vai dizer na parábola que, em verdade eu vos digo, que nenhum desses homens que ouviram os convites e recusaram participarão da ceia, ficarão de fora da ceia. O que vai acontecer? A parábola é clara em dizer que Jesus veio, os profetas profetizaram há tempos atrás a chegada desse Messias, a chegada do rei, essa festa ia chegar. Israel não ouviu,
não quis dar ouvido aos que foram convidados. Quando chega o Messias, quando vem o filho enviado, Israel mata o próprio filho do rei e rejeita o convite. Aí o rei diz: então sai pelas ruas a convidar, sai pelas ruas e chama os pobres, aleijados, mancos para a festa. Esse povo representa hoje o povo gentil. Deus abre um parênteses, Deus abre um tempo, um espaço chamado aí a dispensação da graça para o povo gentil. Na 69 semana, a morte do Messias lacra, Deus para o cronômetro e para de interagir com Israel. E agora vivemos a dispensação da graça, a ação do Espírito Santo, convencendo o mundo do pecado. Nesse período está sendo juntados os publicanos, está sendo juntados os coxos para participar da ceia. Quando começar a ceia, vai ser a hora que Cristo vai arrebatar a igreja. Vai durar 7 anos, 7 dias dura o casamento de um judeu. Vai durar 7 anos a festa, a boda. Durante esses 7 anos que a igreja estará na boda do Cordeiro, Israel estará passando pela interação de Deus aqui na última semana, que é a grande tribulação. Por isso que na parábola dos 2 filhos, quando Jesus fala da parábola dos 2 filhos, o primeiro fala que vai trabalhar e não vai. O segundo filho fala que não vai, arrepende e vai. Jesus disse qual que foi o filho mais importante? O povo disse o primeiro, porque falou que não ia, depois arrependeu e foi. O último falou que ia e não foi. Aí Jesus vira no final da parábola e fala assim: em verdade eu vos digo que os publicanos e as meretrizes entrarão adiante de vós no reino de Deus. Porque Israel, vocês viram João Batista, vocês viram os profetas falar e vocês rejeitaram, mas eles não, eles arrependeram e vieram e aceitaram. Então a igreja é colocada aí em todo o planeta Terra. A igreja é representada nesses que estão à beira do caminho, nesses que arrependem e voltam. Israel não participará da boda do Cordeiro. Durante a festa, durante a boda, a 70ª semana, a última semana de Daniel, estará sendo realizada aqui durante a grande tribulação. Então, para a gente estar finalizando, para que você tenha um resumo aí do que foi dito aqui, é aquilo que eu te disse. No ano 1491, no deserto, Deus começa a interagir com Israel, Moisés, Josué, os 3 monarcas, 120 anos, Reino Unido, reino dividido, e Deus interage até chegar aos medos e persas. Chega os medos e persas, vem a promessa de só vou interagir com Israel mais 70 semanas. E quando acabar 70 semanas, entraremos para o milênio, porque aí vai estabelecer o reino eterno, o reino da justiça. A última semana que Deus vai interagir com Israel é a grande tribulação. 69 semanas passou. Falta uma, que é 7 anos de grande tribulação, que Deus volta a interagir com Israel. A grande tribulação diz respeito a Israel, purificar o santo do santo, purificar Israel, salvar, selar a profissão, a profecia e a visão. Nesse tempo a igreja foi arrebatada. Nós vivemos hoje, cronologicamente falando, tempo do gentil, que é o tempo que é um leque aí, é um parênteses aberto na contagem, para que Israel, enquanto Israel não volta, faz o que quer e não vem para a festa, nesse tempo está sendo juntado os publicanos, meretrizes, judeus para a festa. Dentro de alguns dias, dentro de algum tempo, a festa começa. Deus leva a igreja e solta o cronômetro com Israel na última semana de Israel. Israel irá para o reino de Deus depois dos publicanos e a meretriz, tá? Que Deus te abençoe, espero que você tenha compreendido, tá? Uma maneira de você, talvez mais simples de você compreender, isso é uma questão, um assunto um pouco difícil, mas eu acredito que deu para você pegar alguma coisa aí, tá? Que Deus te abençoe, que Deus possa estar te abençoando. Você compartilhe para alguma pessoa que você acha que deve ver esse vídeo, tá? Fique com Deus, Deus te abençoe.